como que esses danos ocorrem em algumas doenças. Eu selecionei 4 doenças para discutir com vocês com um pouco mais de detalhe. Agora eu vou procurar mostrar para vocês como que esses danos estão inseridos em alguns exemplos de doenças que eu vou comentar, que eu escolhi para comentar. Então nós temos aqui uma lista de doenças importantes, né? Começando pela requeima da batata, que eu já falei. Mosaico da cana-de-açúcar foi um problema sério aqui no Brasil, no estado de São Paulo, principalmente. Já está solucionado há vários anos com o desenvolvimento de variedades resistentes. Tristeza dos citros, também uma doença importantíssima da citricultura, que foi catastrófica na época que ela chegou no estado de São Paulo, na década de 30, final da década de 20, início da década de 30, que também já está solucionada através do uso de cavalos tolerantes e pré-imunização, que é a vacinação com estirpe fraca do vírus. O mosaico do mamoeiro também acabou com a cultura do mamoeiro em São Paulo, mas os estudos permitiram compreender muito bem a epidemiologia da doença e hoje ela é bem manejada através da erradicação sistemática de plantas doentes. Todos os produtores de mamão do Espírito Santo, da Bahia, do Rio Grande do Norte, através de uma legislação, eles são obrigados a erradicar plantas doentes diariamente. Então eles têm lá os mosaiqueiros, né, que caminham nas plantações e arrancam as plantas doentes. É a única maneira de controlar o mosaico do mamoeiro. Mas graças a essa tecnologia que vem sendo muito bem aplicada há vários anos, há mais de 20 anos, o Brasil é hoje o maior produtor de mamão do mundo, né? Então, e temos a vassoura de bruxa, que eu vou detalhar um pouco mais. Eu recomendaria a vocês que aqueles que tiverem interesse procurem no manual de fitopatologia para aprender um pouco mais sobre essas doenças que foram importantes e outras até que eu nem estou mencionando aqui, que estão listadas no manual de fitopatologia. Tem umas histórias interessantes para vocês estudarem. A vassoura de bruxa é uma doença fúngica, né, causada por um Basidium miceto. Nós já vimos lá os sintomas lá atrás, né? Superbrotamento, seca dos ponteiros, por isso que as brotações novas secam, as folhas caem e dão um aspecto de vassoura, por isso que chama vassoura de bruxa, né? Mas o fato interessante dessa doença é o seguinte: o cacaueiro é uma planta originária da bacia amazônica, portanto o centro de origem dela é a bacia amazônica, né? Então lá ocorrem as doenças do cacaueiro, entre elas a vassoura de bruxa, que já ocorre lá há vários anos, já tinha sido descoberta no Suriname, ou relatada no Suriname, pela primeira vez em 1885, mas o cacau, ele foi da região amazônica, da região do Pará, para a Bahia, na época de 1700 e alguma coisa, eu tenho o ano ali, já eu mostro, eu não me lembro exatamente, mas enfim, as sementes foram levadas para lá para desenvolver a cultura do cacau lá no sul da Bahia. E ela prosperou, né? E o Brasil se transformou no segundo maior produtor de cacau anos atrás. Em 1989, apareceu a vassoura de bruxa na Bahia. Então só ocorria lá no norte, Amazonas, Suriname, lá para aquele lado, no centro de origem da planta. Em 89 surgiu na Bahia. Ninguém sabia por que tinha surgido. Talvez possam ter imaginado que os uredós, os esporos, foram carregados pelo vento, né? Como os esporos da ferrugem do cafeeiro foram introduzidos aqui no Brasil através de correntes marítimas, né?
São levinhos, podem ser transportados pelo vento. Mas em 2006, na revista Veja, surgiu uma reportagem de um grupo de pessoas dizendo o seguinte: eu trouxe a vassoura de bruxa para a Bahia. Então, se alguém tiver interesse em ler essa revista, eu guardo ela até hoje. Esse pessoal foi para o Amazonas, lá para o Pará, cortou ramos com sintoma da doença, com basidiocarpos pendurados, esporos, né? Colocava em sacos e traziam e chegavam na Bahia, eles penduravam nas plantas, segundo eles, né? Segundo eles. Por isso que eu pus ali, terrorismo biológico. E fizeram isso por alguns anos, para ir aumentando cada vez mais o potencial de inóculo, a disseminação do patógeno, até que ele começou a causar danos significativos, e vocês vão ver logo adiante. Segundo essa reportagem, isso foi por uma questão política. Olha só que coisa interessante. Alguém estava descontente que os produtores de cacau, o poder econômico também tinha poder político, e para diminuir o poder político deles, eles resolveram introduzir a vassoura de bruxa para causar prejuízo econômico para esses produtores. E esses prejuízos, eles são sentidos até hoje, e eles vão continuar sendo sentidos por mais alguns anos. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui eu já mostrei, o que ocorreu, como era antes da vassoura de bruxa e como ficou após a vassoura de bruxa, e daqui a pouco eu vou mostrar qual o quadro atual da cultura do cacau no sul da Bahia. Então, antes, o Brasil era o segundo maior produtor de cacau. Após, e hoje, ele é o sexto produtor mundial de cacau. Então, perdeu posições. E aí vocês começam a ver quais são os reflexos dentro daquela lista de danos que eu enumerei. Então, nessa época, a Bahia era responsável por 95% da produção nacional, 20% da produção mundial, e tinha uma produção ao redor de 350 mil toneladas por ano. Caiu para 250 mil toneladas por ano e está nessa faixa mais ou menos até hoje. Empregava, na época, 350 mil empregos diretos. Caiu para 90 mil empregos diretos e resultou em 250 mil desempregados. E ainda mais, eu vou voltar aí, mas ainda mais, provocou o fechamento de diversas fazendas, queda no preço da terra, êxodo rural, porque diminui a área plantada, diminui o emprego, as pessoas têm que se movimentar. Teve cidades, na época, a imprensa noticiou que essa cidade de Camaquã perdeu 30% da população, além de ter várias concessionárias de máquinas agrícolas e implementos agrícolas foram fechados, concessionárias de automóveis também foram fechadas, em decorrência da queda da área plantada, da produção, das receitas que estavam entrando no município. Então, não é uma catástrofe semelhante àquela da requeima da batata, mas não deixa de ser algo bastante severo do ponto de vista socioeconômico, tá certo? Só para chamar a atenção de vocês, voltando aqui um pouquinho, esse aspecto vai ser comentado, fazendo um breve parênteses, esse aspecto vai ser discutido com mais detalhe pelo professor Ivan nas aulas de controle, principalmente de controle genético, mas um fator que contribuiu para essa catástrofe, além da introdução, obviamente, do patógeno, né, é que as plantas que são cultivadas no sul da Bahia têm uma estreita diversidade genética. Por causa de melhoramento? Seleciona?
Não só por causa do melhoramento, mas principalmente porque as primeiras variedades que foram introduzidas em 1746 na Bahia, provenientes do Pará, essa variedade chamada amelonado, que hoje já há algum tempo é chamada de variedade comum, foi a principal variedade que deu origem, inclusive, ao melhoramento genético. Depois introduziram mais 2 variedades, mas a base genética do melhoramento, para o melhoramento, ficou restrito a 2 ou 3 variedades, né? Melhoraram para a produção, melhoraram para o aporte da planta, uma série de características agronômicas, mas eles não tinham que se preocupar com a vassoura de bruxa, porque ela não existia. Então, quando o patógeno chegou, encontrou uma população de plantas, vamos dizer assim, geneticamente homogênea, geneticamente uniforme. E essa uniformidade genética, da base genética, é um problema quando se trata de pragas e doenças de uma maneira geral, né? Então isso, hoje em dia, os melhoristas, na medida do possível, eles procuram levar em consideração. Bom, e aí houve um investimento muito grande da pesquisa para estudar o assunto e desenvolver estratégias de manejo, que são terapia, né, que é a remoção de ramos doentes e a destruição, uso de fungicida, controle químico, desenvolvimento de variedades resistentes, de clones resistentes, e aí eles fizeram uma seleção muito grande para clones resistentes, e desenvolveram técnicas de controle biológico. Agora, tudo isso teve um custo, e ainda tem um custo, porque as pesquisas continuam para melhorar cada vez mais o manejo dessa doença. De qualquer maneira, o quadro hoje é esse aqui. Apesar das medidas de controle, ser possível já conviver melhor com a doença, o Brasil continua sendo o 6º produtor de cacau, né? De acordo com esses dados da FAO, o último relato é de 2013. Lembrando que todos esses países aqui que estão em primeiro lugar, eles cultivam a mesma semente que foi introduzida na Bahia, exceto que para lá não levaram a vassoura de bruxa. Tá? E aqui um gráfico que mostra a produção desde 1989 até 2013. Então houve uma queda, né? E a partir de 2003 começou a haver um incremento e ele está mais ou menos estabilizado nas 250 mil toneladas, diferente das 350 mil toneladas quando o Brasil era um grande produtor de cacau. E vocês vejam o potencial, né? Trabalhando com plantas isentas da vassoura de bruxa. Bom, então isso aqui para mostrar para vocês o primeiro exemplo daqueles diferentes tipos de dano, como que uma doença pode afetar uma sociedade como um todo.